Muito bem, pessoal, trouxe mais uma questão. Dessa vez aqui temos um gráfico de velocidade e tempo. Esse gráfico aqui deixa bem claro que em alguns momentos você tem velocidade aumentando, em outros a velocidade permanece constante, em outros ela diminui. Então, eu tenho aqui uma mistura de movimento retilíneo uniformemente variado com movimento retilíneo uniforme, tá? Vou analisar com vocês aqui cada trecho do gráfico e no final nós resolvemos aqui para determinar qual a alternativa correta. Então, vamos para a resolução. Bora lá. Bom, fazendo uma leitura rápida aqui, ó. A velocidade escalar de um móvel que percorre uma trajetória retilínea varia com o tempo de acordo com o gráfico abaixo. Então, eu vou analisar com vocês aqui, né, cada pedacinho desse gráfico, certo? Ó, de 0 a 5 segundos, você tem uma velocidade aqui aumentando, né? Então aqui eu tenho o chamado movimento retilíneo uniformemente variado. Todas as velocidades são positivas. Isso caracteriza o chamado movimento progressivo, tá? E a velocidade aumenta, você tem aqui um movimento chamado de acelerado, certo? Então, vou até colocar aqui, ó, o primeiro pedacinho, a velocidade é positiva, e isso caracteriza o que a gente chama de movimento progressivo. Então, deixa essa informação aqui, guardada, que a gente vai utilizar posteriormente, tá? Entre 5 e 10 segundos, a velocidade não muda, ela permanece igual a 20. Aqui eu tenho o chamado MRU, movimento retilíneo e uniforme. É um tipo de movimento em que você não tem aceleração, a velocidade se mantém constante, né? E fica claro aqui que o 20 é positivo, então aqui eu também tenho um movimento progressivo. Entre 10 e 15, a velocidade varia, passa de 20 para 0, toma cuidado, 15 aqui é o tempo, tá? Continuamos aqui com o MRUV. E todas as velocidades continuam positivas. Então percebam que do início do movimento, né, do tempo 0 até o tempo 15, temos apenas movimento progressivo, tá? Retrógrado aparece do 15 para o 20. Aqui eu tenho, ó, velocidade aumentando. Eu tenho MRUV, porém as velocidades são negativas, né? Então, nesse caso aqui, eu tenho um movimento que eu chamo de retrógrado. É isso aí. Retrógrado. Certo. Então, vamos começar a analisar item por item ali, ó. Item A. A aceleração escalar média no intervalo de 0 a 10 segundos é de 2 metros por segundo ao quadrado. Bom, eu vou calcular aqui no item A, ó. Como que eu faço para calcular a aceleração? Lembra? Variação de velocidade dividida pela variação de tempo, né? O que é a variação de velocidade? Velocidade final menos velocidade inicial dividida pela variação de tempo. Tempo final menos tempo inicial. Então, a aceleração aqui para a gente ficaria assim, ó. Velocidade final que ele atinge, né? Entre 0 e 10, a velocidade máxima que ele atinge é 20. Então a gente coloca lá 20 menos. Velocidade inicial começou com 10. Então aqui é 10 dividido, né? Tempo final 10, inicial 0. Então aqui fica 10 menos 0. Então lá em cima vai dar 20 menos 10 vai dar 10. 10 menos 0 é 10. Temos aqui como resposta correta, então, uma aceleração positiva igual a 1 metro por segundo ao quadrado. Com isso, galera, eu já vou retirar, né, o item A. O item A não está correto não, tá? Aqui seria 1 metro por segundo ao quadrado. Item B. A velocidade escalar média no intervalo de 0 a 15 é de 15 metros por segundo. Pessoal, para descobrir a velocidade escalar média,
tenho que utilizar a seguinte fórmula. Velocidade é a distância percorrida dividida pelo tempo. O tempo fica evidente que é 15, né? Então nós temos aqui 15 segundos. Muito bem, então ΔT aqui vale 15. Agora, qual a distância que ele percorreu no intervalo de 0 a 15? Então aqui eu tenho uma dica bem legal, tá? Quando você tiver um gráfico velocidade e tempo, se você calcular a área da figurinha, então por exemplo aqui, ó, entre 0 e 5 segundos, nós temos um trapézio aqui. Se eu calcular, né, desse trapézio, eu tenho o deslocamento para esse intervalo de tempo aqui. Certo? Como eu quero o deslocamento de 0 a 15, eu tenho aqui um trapézio, um retângulo e um triângulo. Então eu vou começar calculando a área dessas figuras, certo, pessoal? Então vamos lá. Área do trapézio. Vamos relembrar aqui, ó. Área do trapézio. Como é que calcula? Vamos lá. Base maior mais base menor vezes altura dividido por 2, certo? Calculando a área do trapézio aqui, ó, eu estou calculando quanto o veículo caminhou no intervalo de 0 a 5. Então vamos lá. Me ajuda aí. Área do trapézio. Base maior, 20. Mais base menor aqui é 10. Vezes altura 5. Isso tudo aqui dividido por 2. Então aqui eu teria quanto? Eu tenho uma área igual a 20 mais 10, 30. 30 vezes 5, 150, dividido por 2, 75. Então, num primeiro momento, eu descubro que de 0 a 5 segundos, tá? Ele percorre aqui, ó, 75 metros. Certo? Vamos agora calcular, então, a distância que ele percorre entre 5 e 10 segundos. Aqui eu tenho a área de um retângulo, né? Deixa eu colocar aqui, ó. Eu tenho um retângulo aqui, ó. Então, vou calcular a área do retângulo. Vamos lá. A área do retângulo é simplesmente você pegar a base e multiplicar pela altura. Então, a área do retângulo ali, você tem 5 de base e 20 de altura, né? Então, 5 vezes 20. 5 vezes 20. Isso aqui vai me dar uma área igual a área do retângulo, 100. Então a distância percorrida nesse intervalo de tempo aqui foi de 100 metros. E aí, para finalizar, eu calculo a área desse triângulo aqui, ó. Tá? E a área do triângulo, né? Eu vou fazer aqui, ó, a área do triângulo é base vezes altura dividido por 2, né? Base do triângulo 5, altura 20, dividido por 2. Então a área do triângulo aqui fica igual a quanto? Vamos ver aqui, ó, a área do triângulo, estou abreviando aqui, tá? 5 vezes 20 é 100, 100 dividido por 2 vai dar 50. Então aqui ele percorre, né, 50 metros. Então no total, ele percorre quanto, né? Entre 0 e 15 segundos, ele está percorrendo aqui uma distância total de 225 metros, tá? Que é o valor que eu precisava para calcular essa velocidade aqui, ó, certo? Então, eu vou colocar aqui para vocês, ó. A velocidade escalar média naquele intervalo vai ser a distância total percorrida, né? Que é 225 metros no intervalo de 15 segundos. Isso
me dá uma velocidade positiva igual a 15 metros por segundo, que é exatamente o valor que ele está fornecendo aqui para mim. Então temos como alternativa correta aqui o item B. Mas vamos aí só verificar por que as outras estão incorretas, certo? Alternativa C. O movimento é progressivo apenas no intervalo de 0 a 5. Olha só, progressivo são os intervalos de tempo em que você tem velocidade positiva. Então aqui eu tenho movimento progressivo entre 0 e 5, progressivo entre 5 e 10 e progressivo entre 10 e 15, né? Então aqui está errada. O movimento é retardado apenas no intervalo de 15 a 20. O que é um movimento retardado? É um movimento em que a velocidade diminui, certo? Então vamos lá. Aqui ela aumenta, acelerado. Aqui ela se mantém constante, aqui ela diminui. E aqui ela aumenta. Por que aumenta? Porque nesse ponto aqui, galera, nós temos velocidade zero. Então o único intervalo de tempo em que você tem um movimento retardado é o intervalo de 10 a 15 e não de 15 a 20, certo? E alternativa E, o movimento é acelerado apenas no intervalo de 0 a 5. Não, ele acelera entre 0 e 5 para o lado positivo e depois entre 15 e 20 segundos, porém agora em sentido contrário. Então essa aqui também não está correta, certo? Bom, pessoal, essa foi a questão de hoje, espero que tenham gostado. Qualquer dúvida aí deixe nos comentários, tá? Forte abraço a todos, até o próximo vídeo, valeu!